Em dezembro próximo, a Via Bahia está completando o 3º aniversário cobrando pedágio na BR-324. A empresa deve ter motivos para fazer festa. Afinal, tem 2 praças de pedágio na rodovia mais movimentada da Bahia e uma das mais movimentadas do Nordeste. O usuário é que não deve estar muito satisfeito, não. Afinal, apesar dos 3 anos de pedágio, a rodovia continua apresentando muitos problemas. Nessa viagem, nós vamos mostrar alguns deles. E para que a gente tenha uma análise técnica consistente, nós convidamos o engenheiro civil e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Gerinaldo Costa. Professor, o senhor conhece outro trecho de rodovia federal semelhante a esse aqui, a esse Salvador Feira de Santana? Vamos aqui para perto, aqui no Nordeste, o trecho, por exemplo, entre Caruaru e Recife e o trecho entre Campina Grande e João Pessoa. São trechos de estradas com a extensão e também com as suas características topográficas muito semelhantes a esse. São estradas duplicadas também, como essa aqui? Com certeza. Estradas que inclusive foram duplicadas mais recentemente do que a BR-324 e que contam com uma estrutura, desde as suas defensas, que nós percebemos, até a sua estrutura de drenagem pluvial, até a sua superestrutura em condições excelentes e são estradas de ótima qualidade. Tem pedágio? Não tem pedágio. Na BR-324 só não paga pedágio os chamados veículos isentos, como por exemplo, viaturas policiais e ambulâncias. Mesmo assim, eles são obrigados a passar pelas cabines, retardando viagens que precisam ser rápidas. E quem paga o pedágio não está gostando nem um pouquinho. Um pedágio seria justo, 2 acha a injustiça. A gente paga muito caro para pouca coisa, para pouco serviço. Entendeu? Falta de sinalização, pouco atendimento. Então um pedágio seria justo, 2 acha a injustiça. O que você fala de pouco atendimento? O que você se refere? Eu digo que seu carro quebra, uma manutenção, um socorro para você é demorado. Entendeu? Para você retirar do seu carro da via. Não vale a pena pagar o pedágio, porque a rodovia continua cheia de buraco, acidente um em cima do outro, principalmente quando chove, né? Quando começa a chover aí, só por Deus. O que mais lhe mete medo quando você viaja aqui? Mas me disseram que tá tendo assalto aí, né? E se caminhão quebrar na beira da pista aí, tá tendo roubo aí. Entendeu? Inclusive anteontem, eu vinha vindo de São Paulo pra cá e me tacaram uma pedra no para-brisa aí. Entendeu? Eu não pude parar, que se eu parasse também ia ser roubado, né? E o socorro da concessionária, da Via Bahia, o guincho, essas coisas, você já precisou? Algum colega seu já conversou com você sobre isso? Já. O colega meu precisou uma vez, disse que é bem demorado, demora muito. Até eles virem, é muito demorado mesmo. É precário mesmo. Há sempre máquinas em algum trecho da rodovia. Mas o trabalho resulta sempre também em mais remendos e mais tapa-buracos. Uma situação que às vezes obriga os motoristas a desviar perigosamente com a popular queda de asa. Por mais que se tente recuperar, tapar buraco, não vão conseguir resolver o problema da trafegabilidade desta rodovia, porque o seu pavimento, no que diz respeito à sua subestrutura, está saturado. Essa rodovia, ela precisa ser efetivamente reconstruída desde a sua subbase até a sua base e o seu pavimento. Os remendos também deixam a pista muito irregular, prejudicando a estabilidade dos veículos. Num dos locais tradicionalmente perigosos, a ladeira do Imbira, perto de Amélia Rodrigues, o risco de acidentes é iminente. A irregularidade no asfalto é perigosa. É perigosíssima, né? Perigosíssima. Porque na ultrapassagem, a pista com defeito, né? Ela fica com ondulações, né? Então, na hora da ultrapassagem, o caminhão dá aquela guinada para cima, né? Muitas vezes há até discussões, né? De motorista com motorista, porque não é propositalmente, né? Que a gente faz isso, é defeito da pista. Então é por isso que dá muito acidente, né? Joga para cima de carro pequeno, né? Para cima de ônibus. E aí precisa de uma reforma aí urgentemente nesse negócio aí. Há locais em que os problemas não estão visíveis aos motoristas. Aqui, por exemplo, sacos de areia substituem um muro de contenção que deveria ser feito para evitar deslizamento de terra.
Aqui no quilômetro 587, próximo ao povoado de Menino Jesus, a gente observa que naquela ponte ali tem 3 rachaduras na viga de sustentação. Professor Gerinaldo, essas rachaduras oferecem algum risco, são perigosas? Olha, toda e qualquer patologia em estrutura precisa ser cuidada. Ali é uma patologia que pode ser simplesmente do recobrimento do concreto por conta dos esforços devido às vibrações, são excessivas vibrações. Mesmo assim, essas fissuras precisam ser estudadas e precisam ser tratadas, porque através delas a umidade penetra e atinge a ferragem da viga. E aí sim você vai ter uma patologia maior. A impressão que se tem é que não é uma fissura que caracteriza um rompimento da seção da viga. Ou seja, uma rachadura que atravessa toda a viga. Que atravessa toda a largura da viga. A impressão que eu tenho daqui é que é só mesmo no recobrimento. Mesmo assim, precisa ser tratada. Precisa ser acompanhada e precisa ser tratada para evitar ataques à ferragem da viga da ponte. Uma observação constante aí. Com certeza. E não adianta você simplesmente chegar naquela fissura e colocar cimento. Não é isso, né? Tem que ser feito todo um trabalho de recuperação daquele trecho para que ela não volte a romper. Recentemente, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da cobrança do pedágio na BR-324 até que a Via Bahia conserte aquele enorme buraco que apareceu na saída de Salvador. Mas como a gente pôde ver nessa viagem, não é apenas aquele buracão que transtorna a vida de quem usa a BR-324. Professor Gerinaldo, a gente pode dizer, ou é exagero, que a BR-324 no trecho Salvador-Feira está esgotada? Eu não diria em todo o trecho, em toda a extensão dos 110 quilômetros que liga a Feira de Santana a Salvador, mas boa parte dele, em boa parte desse trecho, a rodovia precisa ser reconstruída, isso não tem a menor dúvida. Principalmente naqueles trechos que foram construídos há 60 anos atrás. Você imagine uma base de sustentação de um pavimento construído há 60 anos atrás, sob condições totalmente adversas, nem só de volume de tráfego, mas até mesmo de questões ambientais, condições ambientais. Então, como já foi dito, nesses trechos mais críticos, principalmente onde o solo é expansivo, na parte que, digamos assim, corta o recôncavo, essa estrada precisa ser reconstruída a partir de sua base. O que é que o senhor considera como solo expansivo? O solo expansivo é tipo o solo massapê, que se expande muito quando absorve água, aumenta muito de volume, e quando ele perde água, ele se contrai demais. Isso aí implica numa agressão, digamos assim, na estrutura da base do pavimento, que faz com que ele também entre em estado de fadiga, envelheça e não suporte mais a carga. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado.